Boa noite! Começo agora uma live com uma convidada muito especial, que é minha amiga, a doutora Aline de Araújo Antunes. Ela que é especialista em problemas renais, ela se especializou nessa área, trabalha diretamente com pacientes nessa situação e a gente vai mesclar, vai unir um pouquinho dessas informações do câncer e da doença renal crônica, no qual ela é expert no assunto. Ela já entrou aqui. Eu vou aguardar um pouquinho para que eu possa chamar lá. Na verdade, vamos aproveitar agora. Eu já começo conversando com vocês nesse momento especial. Hoje a gente vai ter a oportunidade de você fazer pergunta diretamente para mim ou para ela. Oi, Aline, boa noite. Como é que você está? Oi, Alexander, tudo jóia? Prazerzão estar aqui com você hoje. Imagina, eu que agradeço. Para quem não conhece a Aline, ela vai falar do currículo dela. Não existe ninguém melhor no mundo que possa apresentar o currículo melhor do que ela, mas eu posso já adiantar que eu a conheço desde 1999. Dessa forma a gente condena a idade, né? Porque eu tive o privilégio de fazer faculdade de nutrição junto com ela, né? E foi um tempo de grande crescimento pessoal, profissional. E ela, durante a faculdade, acho que a gente se conversava e se via mais do que nós víamos a nossa família, né, Aline? É verdade. E assim, né, a gente teve aquela coincidência de ambos entrarem com 10 anos de idade na faculdade, né? E isso é muito legal. É bom, são poucos que conseguem fazer isso, né? Mas eu falo que eu tenho 42, eu não tenho dificuldade não. As mulheres já têm um pouquinho mais de vergonha, né? Deixa pra lá, não precisa ficar falando a idade. Eu já falo a minha idade, nasci em 78, tenho 42, vou fazer 43, então eu fico tranquilo Eu, nisso. eu tô na vantagem, eu tô com 40. Tô, Olha tô que bom. 2 aninhos aí de bônus, então, em relação aí a você. Já fez aniversário? Não, Não? Ah, então é 2 aninhos de bônus. Se sou de tivesse feito, 80, seria sou de 80. 3. Que legal, É que legal. verdade. E aí, deixa eu aproveitar e pedir para que você se apresente, fale mais sobre você, que ninguém conhece seu currículo melhor do que você mesmo. Fique à vontade, Ah, Aline. bacana. Eu, depois que eu acabei a faculdade, né, eu fui fazer aprimoramento na área de renal e na época da faculdade meu estágio de nutrição clínica foi na Unicamp, inclusive, né? E foi com o meu estudo de caso foi com paciente renal. Foi lá que acendeu assim uma luzinha de que eu gostava muito dessa área, sabe? E daí eu fui fazer aprimoramento lá na Faculdade de Medicina de Botucatu. Fiz o aprimoramento na área de renal, já emendei com mestrado e depois com doutorado, tudo na área de doença renal. Eu queria voltar para ficar mais perto da minha família, eu moro em Taubaté, e daí eu resolvi voltar para cá e vim trabalhar numa clínica de hemodiálise, que é onde eu trabalho até agora, além de dar aulas também. Eu sou professora de curso online, então eu tenho essas duas atividades e estou morando mais próximo da minha família agora. E o Ednilson é de Taubaté? O Ednilson é de Guará. A gente se É perto, né? conheceu, É é pertinho, né? perto. Guaratinguetá fica a poucos 50 quilômetros daqui de Taubaté e minha família é de Guará. Então a gente se conheceu lá. Foi até engraçado que um amigo em comum, a gente ia para uma festa e era um amigo em comum e eu tava em Guará, eu morava em Botucatu ainda, e a gente combinou de se encontrar em casa antes de ir para a festa. E daí ele levou esse amigo, ele levou o amigo dele, que no caso era o meu marido. Então eu conheci meu marido na minha própria casa. Olha Precisa que nem coisa boa. dizer que quem nos apresentou depois foi nosso padrinho de casamento, né? Claro, não tem dúvida, né? E semana que vem vão completar 8 anos, né? De união. Isso, oito Olha que anos incrível. casados. Que eu vou Tá completar, bacana, tá bacana. é, eu vou completar 7 anos esse ano. Bacana, 7 anos, final bacana. do ano eu completo também. Se semana que vem já tem muita festa aí.
né? Não vou falar se tem aglomeração ou não, porque o foco aqui não é político. Não vou entrar nessa seara, porque senão eu vou apanhar de todos os lados. Nosso foco é nutrição, né? Você sabe muito bem da doença renal, eu trabalho bastante com câncer, e dentro dessas duas áreas já tem bastante coisas complexas e atividades para a gente desenvolver. Vamos deixar essa seara política para quem quer apanhar. Que não é só política e é de saúde, né? Mas eu acho que tem tanta... Senão a gente vai fugir muito do tema da live hoje. Vai sim. Mas então, Aline, deixa eu aproveitar e trazer algumas perguntas da audiência. E aí a gente vai conversando. Se você quiser contar alguma situação especial agora, você pode me interromper. A ideia é que fique bem à vontade e as pessoas, se quiserem perguntar, eu não consegui ir falando oi para quem vai entrando, só fui acenando, então aproveito para agradecer a presença de cada uma das pessoas que está entrando aqui. Hoje eu estou fazendo uma live com a doutora Aline de Araújo Antunes. Ela não só fez o mestrado, ela fez o doutorado, estudou muito essa área e ainda atua diretamente com pacientes com doença renal, que acho que é uma das áreas mais intensas da nutrição. O nefrologista ele tem um amor pela nutricionista e eu gostaria que o oncologista começasse a ter esse amor pelo nutricionista também. Então eu admiro muito a relação do nefro com a nutricionista, a equipe mínima de uma unidade de hemodiálise é o nutricionista, é claro que precisa dos outros profissionais, mas a própria lei e as próprias entidades já percebem o quanto é essencial a presença da nutricionista. Eles sabem bastante de nutrição, mas eles têm outras atividades e a nutrição da nutricionista nessa área é muito interessante. Em breve, eu acho que a oncologia também vai andar mais próxima do nutricionista, eu tenho esse desejo, eu tenho essa ambição. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre doença renal. É muito comum isso. Até um tempo atrás, Aline, algumas pessoas que seguem o meu conteúdo, que têm doença renal, falam, precisa trazer alguém que é especialista na parte renal, você precisa falar de parte renal. Eu falei assim, eu não vou falar de parte renal, porque é uma área muito específica e muito intensa. Meu foco é câncer. Existem alguns pacientes com câncer no rim, e até a Aline vai abordar de forma ampla essa situação. Mas eu vou começar de maneira simples e você vai me corrigindo e vai me pontuando se a gente está no caminho certo, tá bom? Tá legal. Então vamos lá. A gente sabe que pacientes renais no Brasil, muitos o são e não conhecem essa história. Outra questão importante, pacientes diabéticos no Brasil que não fazem o controle, pacientes que têm hipertensão, são grandes amigos das unidades de hemodiálise, ou seja, dos locais onde essa pessoa vai ter um problema grave da função renal, até mesmo chegando a ter uma doença crônica do rim. Até estava conversando com a Aline um pouco sobre isso, né, azeitando a nossa conversa, e a obesidade também é uma grande amiga dessa piora da função renal. Mas, Aline, o que um nutricionista pode fazer para ajudar essa pessoa que não sabe que tem doença renal? Por sinal, nenhum profissional olhando para a pessoa vai saber se ele tem doença renal. O que ele pode fazer, Aline? É legal isso. 1 em cada 10 brasileiros, isso é uma estimativa, tem algum grau de doença renal crônica e, a maioria deles desconhece isso, né? Então, porque é uma doença que ela só manifesta sintomas nos estágios mais avançados. Então, quando o rim vai dando conta do recado, mesmo com a função reduzida, só nos estágios mais avançados que os sintomas começam a aparecer. Fadiga, cansaço, enjoo, mal-estar, falta de apetite, emagrecimento, anemia. Tudo isso pode ser sinal de que a doença já está num grau avançado. O que é uma pena, porque se ela for detectada precocemente, há intervenções que podem ser feitas tanto da parte médica como nutricional, que vão ajudar a retardar essa progressão da doença, né? Fazê-la estagnar ou progredir mais lentamente. Então, a detecção precoce da doença renal é importantíssima. Nós, como nutricionistas, podemos incluir um paciente que chega no nosso consultório, que não é habituado a fazer check-up,
incluir dentro da nossa avaliação lá. A gente está pedindo um perfil lipídico, está pedindo ali um hemograma. Inclua também creatinina sanguínea e proteinúria nos seus pedidos, né? Porque isso, uma simples urina 1 é suficiente. De forma ideal, uma proteinúria de 24 horas, mas uma urina 1 já vai detectar a presença de proteína na urina. E se tem presença de proteína, isso não é normal, né? O rim, ele tem os glomérulos com as tramas mais estreitinhas, é como se fosse um tecido, uma peneira, com as tramas muito estreitas. Então, não era para deixar passar uma molécula grande que nem a proteína, sabe? Para a urina. Então, quando elas aparecem na urina, já é um indicativo de que esse glomérulo já não está muito legal. E a creatinina sanguínea, ela é um exame que, através dela, a gente pode estimar a taxa de filtração glomerular. Quanto que esse rim está dando conta de eliminar, de manter sua capacidade de depuração, de limpeza do sangue. Então, são exames que, se o paciente chegar até você sem ter essas informações, você pode pedir e, uma vez detectada a disfunção, encaminhar para o nefrologista para que seja feito um tratamento quanto antes, né? Legal. Aline, eu vou ajudar muitas pessoas que estão ouvindo a gente ao vivo ou gravado, no sentido de interpretar as informações que a gente está passando. É claro que aqui nós temos profissionais de saúde e nós temos também a própria pessoa com câncer ou interessados, né? Pessoas que não, são leigas na área de saúde e talvez não entendam alguns termos técnicos. Então, eu vou pedir sua ajuda, você é muito didática, você é muito prática para explicar o que seria néfron e o que seria taxa de filtração glomerular. Para uma pessoa simples, uma pessoa que não estudou na área da saúde. Como é que a gente traz essa informação para essa pessoa entender? O rim, ele é composto por várias unidades funcionais, são vários trabalhadores, vamos dizer, de uma empresa. E eles, em conjunto, eles trabalhando, eles produzem a urina, né? Essa urina, ela vai ser responsável pela excreção tanto de sujeirinhas, produtos do metabolismo do corpo, que vai acabar sendo eliminados pela urina, né? Quanto esse trabalho aí dos trabalhadores da indústria também vai ser para eliminar o excesso de líquido que pode ter acumulado no corpo. Então, os rins, eles têm essas duas principais funções, de eliminar os produtos acumulados do próprio funcionamento do corpo, como também eliminar o excesso de líquido. Tem outras funções também, mas ele tem essas duas principais funções. E os néfrons são como esses trabalhadores, que daí vão acabar em conjunto dando conta do recado. Quando vai perdendo a função renal, é como se tivesse vários trabalhadores vão se aposentando e não vão repondo esses trabalhadores, sabe? E daí, com isso, os rins vão perdendo a capacidade produtiva. É mais ou menos isso. Você tinha falado da explicação do néfron e do que mesmo? E da taxa de filtração glomerular, que por sinal até aparece nos exames, né? Isso, a taxa de filtração glomerular, ela pode ser estimada por meio da creatinina sanguínea ou pode ser dosada por meio da coleta de urina de 24 horas, que é através do clearance de creatinina. Esse é o nome do exame. A taxa de filtração glomerular, ela mostra quantos ml do sangue está sendo filtrado por minuto. E o normal é que essa taxa de filtração fique entre 90 e 110 ml por minuto. Tá, legal. Então, até nesse momento que você está falando, se eu estou bebendo água, eu preciso fazer esse trabalhador que está dentro dessa fábrica chamada rim, ajudar com que esse líquido saia, e esse trabalhador seria o néfron. E essa taxa de filtração seria, de forma didática, uma peneira que vai precisar eliminar uma quantidade específica, vai mostrar a capacidade produtiva desse trabalhador, se ele está sendo eficiente ou se ele está muito preguiçoso. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E, importante, esses trabalhadores, eles precisam de água para funcionar, né? Uma das estratégias para preservar a função renal é tomar bastante água. Isso no tratamento
conservador, numa doença que não necessita de tratamento dialítico, tá? Mas a ideia é beber água para se ter rins saudáveis e funcionando bem. Que legal. Aproveitando até para compartilhar algumas pessoas que estão fazendo comentário. Uma xará sua, Aline, que é a nossa colega, ela é nutricionista na parte oncológica, né? E no momento que a gente foi falando sobre câncer e rim, ela falou, sou suspeita em falar sobre isso, que eu sou nutri-oncológica. Seja muito bem-vinda, Aline. É xará sua, viu, Aline, também, é nutricionista e xará sua. E tem até pessoas aqui do Mato Grosso do Sul e tá falando que é muito legal poder conhecer um pouco do trabalho de vocês. Seja muito bem-vinda, Joyce. E depois coloquem aqui no comentário de onde vocês estão ouvindo essa live. Como a nossa conexão é mundial, não por privilégio, mas é a característica da internet, escreve para a gente aqui de onde vocês estão ouvindo e qual que é a atividade atual de vocês. A Eveline aqui também, seja bem-vinda, Eveline. Mas olha que legal, Aline, me perdoa. Quando a gente fala de tratamento conservador, quando a gente fala de função renal, existe uma categoria gigante, né, para trabalhar. Existe o cara que é conservador, no qual eu entendi que ele não vai precisar de um tratamento dentro da unidade de hemodiálise. Eu vou, de forma didática, me corrija se eu estiver enganado, a unidade de hemodiálise seria um rim artificial para poder cuidar da pessoa que não tem um rim funcionando perfeitamente. E também a gente vai ter essa diferença. O que seria uma doença renal com uma conduta conservadora e uma doença renal crônica? O que é isso? O que é doença renal? Explica para a gente, por favor. A doença renal é quando essa taxa de filtração glomerular que eu falei, que é a eficiência dos trabalhadores, vai diminuindo. E ela tem alguns estágios, né? Quando é estágio 1, tá bem, tá no controle. Tem uma proteinúriazinha ali, mas os trabalhadores estão funcionando bem, a produção está em dia. À medida que vai avançando, estágio 2, 3, 4, no estágio 4 é quando normalmente os sintomas começam a aparecer. Já é uma função renal, eu falei que seria entre 90 e 110. No estágio 4, essa função renal é abaixo de 30, é de entre 30 e 15. A gente até, para simplificar, fala que o rim era para funcionar 100%. No estágio 4, ele está funcionando entre 15% e 30%, para ficar mais simples. Mas 15% e 30% ainda dão conta do recado. Se bem cuidados, se tiver um cuidado tanto nutricional quanto pelo médico, de uma forma a preservar essa função, né? Ele pode durar muito tempo ainda. Né? E daí, quando você chega no estágio 5, a gente tem o 5, que ainda dá conta de ficar sem um tratamento auxiliar, e tem o estágio 5 dialítico, que daí requer ou entrada num tratamento por hemodiálise ou diálise peritoneal, que são duas modalidades de tratamento que trabalham com a filtração do sangue, né, para a eliminação das sujeirinhas, dos metabólitos acumulados, produzidos pelo corpo. Ou a opção de transplante renal, que também é uma terapia renal substitutiva, que daí pode ser um transplante de um doador vivo ou de um doador cadáver, né? Então tem esses estágios. E é bem diferente a conduta nutricional no estágio conservador em relação ao estágio em que requer a diálise como terapia auxiliar. Bem diferente em que sentido? Em quantidade de água, né? Em tratamento conservador, via de regra, exceto se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca congestiva ou já está com edema mais acentuado, o que a gente quer é que beba bastante água no tratamento conservador. Já no tratamento dialítico, a quantidade de água que a pessoa pode beber vai depender ainda do quanto o rim está dando conta de eliminar de líquido. Né? Então, vamos dizer que a pessoa entrou em diálise, está urinando ali um pouco ainda por dia. Legal, isso daí vai ajudar que ela tenha uma liberdade um pouquinho maior de ingerir líquidos no dia a dia.
Agora, na hora que isso acontece com o tempo em diálise, uma tendência a pessoa ir perder essa função renal residual, que a gente chama, que é essa capacidade que o rim ainda mantém de contribuir, ainda que pouco, mas para essa eliminação de líquidos, né? E daí, quando isso acontece, a restrição de líquidos tem que ser maior para que não haja uma sobrecarga de coração. Porque pensa, via de regra, os pacientes em diálise, hemodiálise, eles fazem tratamento 3 vezes na semana. Então, ocorre um acúmulo de líquido, ele vai para a hemodiálise, esse líquido diminui do corpo, né? Ele é filtrado e removido. Ocorre novamente um acúmulo, faz a hemodiálise e diminui. Esses picos de acúmulo de líquido, se forem muito intensos, o que seria causado se a pessoa tomasse muito líquido, esses picos eles vão sobrecarregar o coração, pode acabar indo água para o pulmão e atrapalhando a parte respiratória, desenvolvendo uma pneumonia, enfim. Então, por isso tem essa discrepância. E outra discrepância que é bem nítida, bem particular mesmo dos dois tratamentos, conservador e dialítico, é quanto à restrição proteica que é necessária, que faz parte do tratamento conservador, como estratégia de retardar a progressão da doença renal. Já no tratamento dialítico, a necessidade proteica é maior, é o dobro, na verdade, do que a do tratamento conservador, porque os requerimentos estão aumentados. Então, por conta disso, tem essa diferença. Agora, ingestão de sal é recomendada para ambos os tratamentos, ser controlada, né? Alimentos ricos em sódio, né? Isso faz parte do tratamento de ambas as modalidades, né? E quanto às outras coisas, é particularizado, né? Dependendo dos exames, dependendo do quadro clínico, doenças associadas. Legal. Aline, você está falando aí e eu estou vendo uma pergunta aqui que eu acho que vai complementar aquilo que a gente está falando, né? E dessa pergunta, eu vou falar o nome da pessoa e aí já falo outra também que faz parte da audiência que fez para nós. Legal. As pessoas são de Feira de Santana, na Bahia, sejam bem-vindos, Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Tem diferentes estados aqui em contato conosco. Uma das perguntas é da Cecília. Ela é do Rio de Janeiro e ela falou assim: quando podemos saber se estamos perdendo proteína na urina? Dizem que quando fica com espuma, isso procede? Ou seja, a espuma na urina é um sinal de problema renal? E vou aumentar outra situação. A pessoa que não tem hábito de beber muita água, ela não bebe muita água e nem muito líquido, né? Porque às vezes a pessoa não bebe água, mas ela toma refrigerante, ela toma açúcar, ela toma chá e isso também vai precisar ser eliminado pelo rim. Mas vamos supor que essa pessoa não tome nenhum tipo de líquido, tome pouco líquido e a urina dela sai claro. Isso é um sinal de problema renal? Então vou mandar as duas para você. Tá. Vamos lá. Ótima pergunta da Cecília. Cecília Teixeira, isso. A Cecília está corretíssima, é isso mesmo. Espuma na urina é sinal de proteína presente na urina. Daí carece uma comprovação por exame, né? Mas é uma observação que já pode te acender um sinalzinho de alerta. Atenção também, porque às vezes tem algum produto no vaso sanitário que produz espuma, né? Então também só para não ficar preocupado desnecessariamente. E daí é importante confirmar isso através de um exame de urina 1, já é suficiente, porque se tiver presença de proteína, já vai aparecer na forma de cruzinhas, ele já aparece no exame de urina 1. Líquido. O normal, gente, é beber, é produzir uma urina clara. O normal é produzir uma urina clara. Se você bebe pouco líquido durante o dia e sua urina está clara, é sinal de que seu rim pode não estar concentrando e eliminando as impurezas do corpo adequadamente. Então, assim, beber bastante água, ter essa consciência. Quanto de água? Vamos falar de quanto de água, que isso é legal. 35 ml por quilo de peso é o recomendado, tá? Então, se a gente pegar
Outra forma da gente pensar é uma produção de urina em torno de 2 litros a 2,5 litros por dia. Também é uma outra forma da gente pensar. Você está bebendo 35 ml por litro, por 35 ml por quilo por dia. E o que é esperado? Sua urina sai clarinha. A primeira da manhã vai sair um pouquinho mais amarelada, porque é normal que você ficou a noite toda sem urinar. Mas se você bebe pouca água, quase nada de água, quase nada de outros líquidos durante o dia, e sua urina está saindo clara, é de se estranhar também. E olha que interessante, né? Sobre essa questão da espuma e também da questão do líquido, se uma pessoa, ela, em um momento ou outro, ela tem espuma na urina, é sinal de alerta? Ou só uma vez aparecer espuma, isso já é preocupante? Como é que é esse olhar do profissional, Aline? Persiste. Não vai ser um dia só. Você vai ter uma constância no aparecimento dessa espuma. Tá. Então é legal, porque às vezes você fez xixi na casa de outra pessoa, não sabe o que tinha no vaso sanitário, tinha alguma coisa que produzia espuma, você tem espuma na urina, mas não, isso vai persistir ao longo dos dias e ao longo das próximas micções, né, das próximas urinadas. Sim, sim. E no caso da pessoa que come muitos produtos salgados também, ela pode sair com espuma ou sempre a gente tem que ter olhar que espuma é proteína? Espuma é proteína. Ok. Espuma é proteína. Também dá para a gente estimar o consumo de sal de uma pessoa que não esteja em diálise pela urina de 24 horas. A gente também consegue estimar, mas ela não é indicativo de... Não tem essa relação com a espuma. Olha que interessante. Aí tem uma outra pergunta aqui, Aline. Infecções constantes, né? E aí eu acho que eu vou interpretar a pergunta. Infecção no sistema urinário, né? De repetição. Constante de urina, né? Está relacionado com algum problema no rim? Pode estar. Quem tem cálculo renal tem predisposição a ter mais infecções urinárias. Isso é um ponto. Mas, via de regra, se você tem um problema, fora essa questão do cálculo renal, se você tem infecções de repetição do sistema urinário, isso pode vir a desencadear um problema renal. As infecções de repetição são um fator de risco para a progressão e para a instalação de uma doença renal. É como se fosse uma agressão frequente, fora que a gente tem infecções que ficam que a gente fala infecções mais baixas e infecções altas, né? Então, se evoluir para uma nefrite, que seria uma infecção que se instala nos rins, daí o negócio fica mais perigoso e mais lesivo em termos de função renal. Então, é importante tratar e descobrir a origem de infecções do trato urinário. E para isso é muito importante um nefrologista, né? E eu andei tempo. Ano passado, eu tive infecção urinária de repetição, que foram, acho que eu tive 3 ou 4 num curto período de tempo, assim. Tratava, voltava, negativava o exame de urina e voltava. Me ajudou bastante usar Cranberry. Eu estou usando Cranberry de forma contínua, isso ajudou bastante. Dá para ser manipulado, né, o Cranberry. Atenção para tomar muita água, isso evita infecção urinária. Higiene na hora de se limpar no banheiro, né? Quando evacua, tem que limpar, tem que se limpar de frente para trás, né? Para não correr o risco de estar levando bactérias para a parte do trato urinário. Após relação sexual... Principalmente mulheres, porque a uretra da mulher fica muito próxima do ânus. A uretra do homem, né, diretamente está no pênis, mais longa, mais difícil, né? É mais longa, mais difícil. Mas homem tem essa vantagem aí. Tem. Essa vantagem.
Sim. E a outra coisa, para a prevenção de infecção urinária, para as mulheres, nesse caso, é fazer xixi logo após a relação sexual. É bem importante isso também. Que legal, que bacana. Olha que interessante, Aline. Tem outra pergunta aqui, que a gente está falando dos sinais, né, de espuma na urina, a gente está falando do consumo de água. E aí teve uma pessoa que perguntou, foi a Jane. A Jane falou, e tudo isso sem nenhum sintoma? Sim, eu acho que ela está querendo dizer no sentido assim, mas se está tendo tudo isso e não está sentindo nada. Normalmente quem tem espuma na urina não sente nada, quem não toma água não sente nada. É por aí? É por Ou, aí. ou E ela, só ou ela vai sentir sente? mesmo. Ela pode ter uma infecção urinária, né? Se não Pode bebe ter isso. água. Mas a verdade é que a gente só vai perceber que tem um problema renal se não for através de exames de sangue, de um check-up periódico, a gente só vai descobrir quando já estiver num estágio mais avançado, porque é quando a doença começa a se manifestar realmente. Sim. Por isso a E quando a gente... importância de manter esse check-up periódico aí. Periódico, né? E quando a gente fala, por exemplo, do consumo de líquidos, realmente o brasileiro ele tem um consumo muito baixo. Eu não conheço o mundo, mas dos meus pacientes, a gente vai falar das primeiras coisas que eu converso é sobre a ingestão de líquido, que é a principal substância que está no nosso corpo, né? Mais de 60% do nosso corpo é água. A pessoa fala, não bebo água, às vezes não bebe nem líquido, que é pior ainda, né? E é sabido que essa ingestão baixa de água, ela pode favorecer a pedra no rim, a famosa litíase, né, renal. É isso Uhum. mesmo? É isso. Tanto que a água é um santo remédio para muita coisa, né? O corpo precisa de água para funcionar. E realmente, uma das estratégias para prevenção de formação de cálculo renal é beber bastante água, né? E quando a gente fala de estratégia para evitar o cálculo renal, eu já tive cálculo, é uma dor terrível. Nunca tive filho, mas as mulheres que o tiveram disseram que a dor da pedra no rim foi pior do que o parto. Eu nunca vou saber disso, mas eu acredito nelas, né? Uma dor intensa. O que pode fazer uma pessoa? E parece que tem pessoas, e até essas pessoas me falam isso, não, eu sou um produtor de pedra. É um fator hereditário? É genético? O que a alimentação pode contribuir, além da oferta de água, que você explicou muito bem, o que na alimentação pode contribuir para a formação de pedra ali? Tem, tem fator genético, tá? Tem uma maior predisposição. Quem já tem casos, pais que têm normalmente podem passar essa herança não tão boa para os filhos. Para prevenir, é um balanço entre evitar alimentos que promovem a formação dos cristalzinhos, que vão constituir as pedras. Então, evitar os que promovem e aumentar os defensores, vamos dizer, os que evitam a formação. Dentre os promotores está o excesso de proteína na alimentação, muita carne, muito queijo, muito leite, muito. Não que não seja importante, né? Mas em exagero. E um consumo de sal exagerado também é promotor de cálculo renal. Excesso de oxalato, e daí eu não estou falando de oxalato tanto da alimentação, mas sabe aquele oxalato? O oxalato ele vem também do produto da ingestão daqueles suplementos vitamínicos de vitamina C. Então, ficar tomando vitamina C demais vai gerar oxalato demais. E esse oxalato, se a sua propensão for formar cálculo de oxalato de cálcio, então ele vai favorecer também a formação de cálculo. E como protetores, defensores assim da formação de cálculo, estão principalmente as frutas, verduras e o caso da água, como eu falei, né? Magnésio também é rico é uma fonte protetora. Então, seria mais ou menos isso. E bacana, ó, eu estou vendo aqui as pessoas perguntando, conforme eles forem perguntando eu vou trazendo para você, mas enquanto isso eu vou
trazendo os outros questionamentos, Aline, do que me fizeram antes da live, né? E quando a gente fala, por exemplo, da famosa e maravilhosa carambola, né? A gente sabe que é uma fruta saborosa, eu pessoalmente gosto muito, mas ela é uma fruta para quem tem doença renal crônica, que eu como nutricionista, eu não proíbo alimentos dos meus pacientes, inclusive o paciente diabético eu não proíbo açúcar. Mas acho que é o único alimento, os dois alimentos que eu proíbo, um deles é o mel para criança com menos de 1 ano, e o outro que eu proíbo é carambola para doença renal crônica. Por que eu estou tendo essa conduta? Qual que é o risco que uma pessoa com doença renal crônica, o cara que faz hemodiálise, tem ao comer uma carambola? Também é a única restrição restrição não, é a única proibição que eu faço para os meus pacientes. Porque o resto tudo tem espaço para, com moderação, a gente inserir num plano alimentar, sabe? Tem espaço para dar uma escapadinha, comer uma coisa gostosa que agrade a pessoa, que faça parte do hábito e do gosto, e depois volta à rotina da alimentação. Então, tudo que é com moderação, a gente consegue inserir, menos a carambola. A carambola, ela tem uma toxina que chama caramboxina. E essa toxina, ela tem uma ação no sistema nervoso central, ela é uma neurotoxina. E daí, quando os rins funcionam bem, eles filtram essa neurotoxina e mandam ela embora pela urina. Quando os rins já não funcionam bem, ela pode ficar acumulada no sangue. E daí, esse acúmulo, como ela tem ação no sistema nervoso central, ela pode causar convulsão, ela pode causar soluço, que não passa por nada, e pode, em casos mais extremos, levar até a morte. Então, por isso, no caso da doença renal, é um alimento que eu oriento logo de cara. E a grande maioria dos meus pacientes, eles já chegam já orientados pelo nefrologista. O nefrologista, ele faz toda a conduta medicamentosa e a orientação dele quanto à alimentação não coma carambola, né? É a primeira orientação que ele recebe, assim, na parte de alimentação. Então, é bem frequente isso de eles chegarem já com essa conduta. Eu nunca peguei um caso de intoxicação por carambola, mas eu sei que quando acontece, o tratamento é fazer a hemodiálise para poder remover essa toxina. Que incrível, né? Eu sempre vi na literatura e eu queria até te perguntar se você já tinha tido contato com algum paciente. Ainda bem que você não teve, significa provavelmente que eles estão sendo bem orientados, né? E é uma das coisas que o nutricionista faz, né, Aline? Muitas vezes, algumas pessoas podem associar que o nutricionista é o cara que é o castrador de língua. Ah, não vou no nutricionista, ele vai castrar minha língua. De maneira alguma. A Aline tem uma conduta muito ética e muito leve, né? Eu acredito que eu tenha desenvolvido isso com os pacientes oncológicos também, que acho que a única proibição que a gente faz é se um paciente ele tem câncer no rim, está fazendo hemodiálise. E aí eu vou falar para ele, a única coisa que eu vou proibir você de comer, porque é a mesma coisa que matar você, é a carambola. E se fosse uma criança com menos de 1 ano, que não é nem indicado ficar oferecendo qualquer tipo de açúcar, né? Inclusive o mel, que apesar de ter os benefícios para a imunidade, mas ele também pode matar uma criança. Acho que são os dois únicos alimentos que eu falo assim, ó, não coma porque o risco de morte é altíssimo. Você vai comer e vai morrer. O restante é flexível, o restante a gente consegue dialogar e moderar, né? E eu acho que isso é ter uma sensibilidade em relação ao paciente não ser só um corpo físico, ele ter sentimentos, ter vontades, ter emoções. Então, isso é um respeito com o paciente, né? Porque você tem vontade de comer coisa diferente, ele também vai ter vontade e tá tudo bem. O importante é você dar ferramentas para que ele saiba identificar quais são esses alimentos que não fazem tão bem para ele não enfiar o pé na jaca aí na história, né? E se consumir, saber que no dia seguinte ele vai ter que voltar para a rotina, não vai poder ficar abusando dias seguidos, refeições seguidas de uma coisa que pode não lhe fazer tão bem, né?
Eu tenho visto bastante, Aline, eu até coloquei no meu story outro dia, você até comentou, né, curtiu, que as pessoas, quando a gente fala de banha de porco, quando a gente fala de carne gorda, elas veem aquilo como a pior coisa do universo, do mundo. Agora, quando elas falam de pizza, quando elas falam de nuggets neutralizado, hambúrguer neutralizado, não que eu estou falando que isso é proibido, elas são muito próximas e têm um hábito de comer com uma frequência altíssima. Como é que a gente pode tirar esse medo das pessoas da banha do porco? Como é que a gente tira o medo da carne gorda, sendo que elas estão de beijo e mão dada com o alimento que já está associado à obesidade, já está associado até mesmo o diabetes, o câncer, que são os ultraprocessados, que é nugget, salsicha, presunto, apresuntado. Como é que a gente ajuda a tirar esse medo? O que a gente pode fazer? Eu gosto muito de incentivar a leitura de rótulo. Eu gosto bastante de estimular a leitura dos ingredientes dos produtos que a gente compra no supermercado. Se tem nome desconhecido, se tem polifosfato de sódio, se tem esses nomes de coisas que a gente não encontra na despensa de casa, a gente não encontra no supermercado para comprar. Isso é sinal de que é um alimento que é ultraprocessado e que deve ser consumido apenas esporadicamente. Não é um alimento bom de ser consumido diariamente por ser, às vezes, rico em gordura trans, gordura saturada, sódio e muito aditivo químico. Aditivo químico é químico no sentido de produzido artificialmente, né? Não é uma coisa que é recomendada ser consumida com frequência. Legal. Você também trabalha dessa forma? Trabalho sim, porque eu vejo as pessoas andarem de mãos dadas com esses alimentos, de uma forma muito comum, mãos dadas. E quando você fala do consumo de carne, quando você fala do consumo de gordura, existe um medo como fosse a pior coisa do universo, né? Fosse uma coisa para ficar extremamente distante. Então eu tento sempre trazer, não só no meu perfil aqui, mas nos atendimentos online que eu faço, essa essa desconstrução desse alimento. Falei assim, ó, vamos ver o que é esse alimento, né? Vamos transformar ele em nutriente, o que tem ali dentro? Eu acho que essa é a palavra que eu uso, essa desconstrução, né? O que é a carne gorda? Carne gorda é uma carne que você pode ingerir. Banha de porco é uma gordura que você pode ingerir. E aí a pessoa, quando ela fala de ultraprocessados, ela praticamente consome dia sim, ou todo final de semana. E ela, na hora que fala de gordura, fala de proteína, o medo é uma coisa intensa. Na verdade, a falta de informação muitas vezes faz alguém abraçar um alimento que não é nem alimento, né? O professor Carlos Augusto Monteiro, que é um dos grandes nomes do Brasil em ressaltar a importância do ultraprocessado, ele foi meu professor no meu mestrado da USP, ele sempre ressalta essa questão de que nuggets, hambúrguer e esses alimentos não são alimentos, eles são produtos alimentícios. Ele já faz essa pontuação. Isso é um produto, isso não é um alimento. E do alimento as pessoas têm medo. Então, eu também sigo essa linha de desconstrução daquilo que a gente acha que pode comer de vez em quando ou uma vez no mês e a gente tem medo daquilo que realmente pode fazer bem, né? Eu faço bastante essa relação. A Rita Lobo, não sei se você conhece, é uma culinarista. Conheço, e ela é grande. Isso, e ela é grande propagadora dessa ideia da comida de verdade, né? E eu gosto muito das colocações dela em relação a isso. Eu acho que o papel hoje do nutricionista tem sido muito de desconstruir essa relação que foi feita dos produtos da indústria como algo que pode ser consumido esporadicamente e mostrar realmente aquilo que você pode comprar no supermercado e no açougue, né? Na feira, vamos colocar feira, vamos colocar supermercado, na feira e no açougue, que são alimentos in natura, né? Esse seria mais ou menos o foco. E quando a gente fala ali da proteína, no câncer é muito importante o consumo de proteína, por ser uma fase em que o paciente desnutre muito fácil. Ele perder gordura, todo mundo acha legal, bacana, né? Todo mundo quer perder gordura. Excesso de gordura realmente não é positivo. Mas ele perde massa muscular.
e muitas vezes a pessoa fica presa. Ah, eu vou tomar chá de tal coisa, chá de graviola, eu vou comer cúrcuma, eu vou comer própolis, eu vou comer geleia real. A gente tá, se eu falo de cúrcuma, se eu falo de geleia real, eu estou passando uma cera no carro, o carro vai ficar bonito. Mas não necessariamente eu vou melhorar a imunidade. Como é que você vê essa relação no paciente renal da pessoa que muitas vezes ele vai fazer hemodiálise, ele tem um problema renal, ele precisa de mais proteína, mas ele tem medo. Não, eu não posso comer proteína, eu tenho problema grave. Como é que você faz esse trabalho de conscientização com os seus pacientes? É interessante porque, como eu te falei lá no início, no tratamento conservador, se ele passou por uma orientação com nutricionista, porque também eu vou te contar que é muito frequente os pacientes entrarem em hemodiálise sem nunca terem passado com o nutricionista antes, né? E é muito frequente. E às vezes pacientes que descobrem que tem que entrar em hemodiálise já tendo que entrar, nunca souberam que tinham doença renal e uma vez são internados e verifica a necessidade de iniciar. E a Sara até fez essa pergunta para mim hoje lá na caixinha, ela falou que ela tá aqui, ó. Em relação ela tá aqui, em relação às recomendações proteicas. Então, no tratamento conservador, depois eu faço o link com a questão da imunidade aí. Tá bom. No tratamento conservador, a recomendação é de 0,55, a recomendação atual, até 0,8 gramas de proteína por quilo por dia. Fico em torno de 0,6 num paciente que não esteja desnutrido e que não tenha diabetes descontrolado, e fico próximo do 0,8 quando tem esse descontrole glicêmico, porque isso favorece catabolismo, então eu fico no 0,8 gramas de proteína por quilo. Eu estou falando em números, eu sei que você tem audiência que não é muito ligada nesses números, mas como foi uma pergunta da Sara e a Sara é Nutri, vamos conversar dessa forma. E daí, quando entra em hemodiálise, a necessidade ela dobra, ela vai para 1,1 a 1,2 gramas de proteína por quilo. Se tiver a ocorrência concomitante de um câncer no estágio conservador, eu vou priorizar os requerimentos maiores. Se o tratamento que ele estiver fazendo oncológico implicar em requerimentos maiores, eu vou priorizar uma ingestão de 1,2, né? O meu foco vai ser não deixá-lo desnutrir, vai ser não deixá-lo diminuir sua capacidade imunológica, ter energia, ter força, ter condições de tratamento oncológico. Se isso ocorre no tratamento por hemodiálise, daí fica um pouco mais fácil de conciliar, porque as demandas na hemodiálise elas já são um pouco aumentadas, né? Então, ficar em torno de 1,2 gramas, mas se houver uma necessidade de uma recuperação pós-cirúrgica, por exemplo, numa remoção de tumor, dá para a gente aumentar ainda essa recomendação. Então, isso dá para ir sendo feito ajustes. Mas o objetivo principal, tanto no conservador quanto no tratamento dialítico, é não deixar o paciente desnutrir. É importante que ele tenha um peso saudável para se evitar a progressão da doença renal quando ele está lá no tratamento conservador. Mas começar a emagrecer e perder massa muscular, isso não é vantajoso, né? Então, a gente tem que ter essa visão, esse olhar para a preservação do estado nutricional. Isso é prioridade. Ainda que no tratamento conservador, isso de alguma forma acelere um pouco, ou não retarde, não é nem acelerar, não retarde a progressão da doença renal. A prioridade é ele se manter firme com condições de aguentar o tratamento, né? E isso por quê também? Quando tem um emagrecimento intenso, a gente vai ter um prejuízo da imunidade também, né? A gente vai ter um prejuízo da função imunológica e então a gente não pode descuidar disso. Então, além da questão de um olhar com aporte proteico adequado,
uma alimentação rica em alimentos antioxidantes, uma alimentação rica em selênio, zinco, tem que ter vitamina C, e daí as pessoas ficam doidas, porque também vem com um outro mito, que eu vou falando, eu vou emendando uma coisa na outra aqui. Por favor. Que é a questão de, se tenho doença renal, logo não posso, tenho potássio elevado. E não existe isso. Então, as pessoas, cada indivíduo é um. Eu tenho paciente renal crônico com potássio alto, com potássio normal e com potássio baixo. Então, por que eu estou falando do potássio? Porque, às vezes, as pessoas chegam com preconceito de que não devem consumir. Ah, não, eu não posso consumir muita fruta, nem muita verdura, nem... porque são ricos em potássio, então eu parei de consumir esses alimentos. E, às vezes, o potássio dele nem é causado pela... Ele pode ter o potássio normal, ou até baixo, e ele está se poupando desse tipo de alimento por um preconceito. E mais, ele pode até ter um potássio elevado, mas um potássio elevado no sangue não necessariamente é devido à alimentação, a excessos alimentares. Tem outras causas para esse potássio elevado e dá perfeitamente para montar um plano alimentar com verduras, com frutas, sem extrapolar uma recomendação de potássio, caso isso seja necessário. Então, a estratégia é ter uma alimentação rica em nutrientes, rica em vitaminas, rica em minerais, respeitando as particularidades de cada paciente. Se ele tiver potássio alto, eu vou trabalhar de um jeito, mas não vou deixar de ter esse olhar, esse foco na alimentação saudável, numa alimentação que favoreça a imunidade, que favoreça o bom estado nutricional. Legal. Aline, a gente segue a mesma linha de pensamento. No câncer também eu penso muito no estado nutricional, porque é comum eu atender pacientes que perderam, principalmente no câncer de pâncreas, né? Vou citar o pâncreas, 30 quilos, sai de 107, vai para 77, então assim, é uma situação bem grave, bem crítica. Eu não sei se no câncer renal também essa desnutrição é intensa, mas nos cânceres do sistema digestório, né, nos órgãos envolvidos na digestão, é bem intenso isso. Então eu me preocupo bastante com o estado nutricional. Como é que eu posso fazer esse paciente pelo menos manter o peso? Se ele não puder ganhar, pelo menos ele precisa manter. Agora, perder, eu não posso ter esse risco. E falando de riscos, tem uma pergunta bem capciosa aqui, ó, da Cecília também. Minha filha, eu não conheço isso, teve hipetingo quando criança. E teve problemas que teve que fazer acompanhamento com o urologista. Fez várias vezes um exame, se eu não me engano. Hoje ela tem 27 anos. Pode voltar? Eu não sei o que é hipetingo. É a primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Eu perguntei para ela se era esse nome mesmo. Ela falou que é isso, hipetingo. Você conhece, Aline? Também não conheço. Não conheço. Será que é um nome mais regional? Aqui, ó, acho que sim. É umas feridinhas, não é catapora, é uma feridinha igual a catapora, uma longe da outra. Eu não conheço, é novidade para mim. Cecília, novidade para mim também esse nome, não conheço não. E depois a gente passa, né, Aline? A gente manda a informação para ela, pode ficar tranquila. E aí, como é que a gente faz, Aline, em relação, por exemplo, o paciente renal, a gente sabe que ele pode ter algumas doenças, né, alguns cânceres no rim, são bem delicados. Como é que é essa relação da perda da função renal e do seu trabalho com esse paciente que teve câncer renal? Como é que você lida, né? É comum? Isso aparece para você com frequência? A gente sabe que o diabetes aparece, que a obesidade aparece, que a hipertensão aparece. E o câncer renal, ele é comum nas clínicas de hemodiálise que você atua? Então, diabetes e hipertensão, eles são as principais causas de doença renal. O câncer renal, nossa, Alexandre, se eu pegar, eu tive pouco, nossa, acho que eu tive 1 ou 2 pacientes que tiveram câncer renal. É muito pouco, é muito raro. Eu tenho mais pacientes que tiveram outros tipos de câncer, que nem de fígado, de osso,
mieloma múltiplo, então eu tenho mais essa experiência de câncer de rim, realmente, eu tenho pouca vivência com isso lá na clínica. Agora, o fato é assim, que tanto é interessante a gente saber que pacientes com doença renal, eles têm uma maior, mais risco. Eles têm um fator de risco a mais para virem a desenvolver câncer, né? Isso é uma das coisas. E a outra coisa é que pacientes com câncer, eles também vão ter uma propensão, um risco maior de virem a desenvolver um problema renal. Quer seja por um tumor, que, por exemplo, vamos dizer que o tumor seja na próstata e esteja obstruindo o trato urinário. Isso pode causar uma injúria renal aguda ali. Daí a remoção desse tumor e o tratamento possibilita que essa função renal vá retomando. Então, essa é uma situação. Às vezes, o uso dos quimioterápicos, eles podem ser numa dose que podem acabar repercutindo numa piora da função renal também, uma nefrotoxicidade. Uso de anti-inflamatório não esteroidal, tipo ibuprofeno. Aí tem o ibuprofeno, diclofenaco. Diclofenaco é o mais conhecido. O ibuprofeno também. Água, né? E daí às vezes está com dor, vai tomando. O uso abusivo, ele também predispõe à doença renal. Às vezes o paciente ele está em tratamento oncológico e devido aos desconfortos, náusea, vômito, diarreia, isso pode gerar uma diminuição, uma desidratação, né? Uma diminuição da água do corpo, uma desidratação. E a desidratação, o rim não precisa da água para funcionar? Se tem a desidratação, também pode ter uma injúria renal aguda aí na história. Então, todos esses fatores, eles podem propiciar uma instalação ou uma piora da função renal. Então, aí que está essa conexão. E, Aline, eu tive duas situações de piora, né, no sentido de problemas que poderiam trazer um mau funcionamento do rim, que foram pedras que eu tive, foi a dor intensa que eu senti, né? Teve uma das pedrinhas que eu consegui até coletar ela, porque me parece que é importante para quem espere muita pedra saber se ela é de citrato, se ela é de urato ou oxalato. Mas essa é a praia do médico, o nutricionista vai trabalhar vendo quais alimentos podem propiciar ou proteger, né, esses três tipos de cálculo. Se eu estiver errando, por favor, me corrija. E um cálculo que eu tive, e a médica ficou muito preocupada, ela pediu ultrassom, foi que o cálculo ficou no ureter, que é, para as pessoas conhecerem, aquele canudinho, né, que vai ligar o rim à bexiga. Ele ficou no ureter e a médica ficou muito preocupada. Conta pra gente qual que é o risco que uma pessoa tem quando uma pedra fica no ureter. O que pode acontecer com esse rim? É como se ela estivesse obstruindo o fluxo normal dessa urina. E daí o que acontece? Se vai acumulando líquido aqui, aumenta a pressão no rim. E daí se aumenta a pressão no rim, isso judia daqueles trabalhadores sobre os quais eu falei, os néfrons, né? Então, esse aumento da pressão dentro do rim, que pode ser por causa obstrutiva, no caso que você falou da presença de um cálculo, isso também propicia uma agressão renal. Tá, muito importante. Eu estou trazendo esse alerta porque toda semana, Aline, alguma pessoa vem me contar sobre o diagnóstico de câncer, toda semana. E eu acolho muito bem porque eu passei por isso, eu sei como é que é. E é sempre muito bem-vindo. Não vou falar dia sim, dia não, porque eu posso estar errando, mas toda semana alguém vem. E alguns casos de pessoas com problema renal e falam que teve pedra no rim e leva a pedra no rim como fosse uma coisa qualquer, como, por exemplo, um arranhão na parede. Eu arranhei ali a hora que eu estava mexendo na planta ali de casa. Não.
Eu sempre trago essa preocupação, opa, você teve pedra no rim, isso aí está voltando, você está sentindo dor, procura um nefrologista, procura um médico, caso não tenha nefro na sua cidade, para que ele faça uma avaliação adequada. É correta essa conduta? A litíase tem que ser tratada de forma séria? Se for uma pedrinha num posicionamento, num lugar que não tenha muita chance dela se deslocar, os médicos costumam fazer o acompanhamento dela, mas não se preocupam tanto. Mas dependendo do posicionamento, das quantidades que existe ali dentro do rim, há uma preocupação do deslocamento delas. E também tem a questão do tamanho. Se forem pequenininhas, bem pequenininhas, areias ainda, elas não vão ter a capacidade de obstrução. Agora, se elas forem um pouquinho maiores e resolverem se deslocar, isso pode colocar em risco, né? E daí, às vezes, são feitas sugestões de terapias de remoções, né? Ou a implosão dessas pedras, ou remoção cirúrgica. Eu vou fazer uma pergunta de um tumor neuroendócrino que está associado à pedra no rim, e depois eu vou fazer uma da Adriana, que sempre está aqui conosco. A primeira é assim, eu tenho algumas pacientes, Aline, que elas têm o cálcio aumentado no sangue, ele está acima do normal. Todos esses pacientes com cálcio aumentado, eu tenho indicado para médicos da minha confiança, fazendo uma relação com tumor neuroendócrino. Alguns tumores neuroendócrinos, eles atrapalham, em especial da paratireoide, atrapalham essa regulação do cálcio no sangue, e esse paciente é um produtor de pedra. Às vezes ele acha que o problema dele é oxalato, que o problema dele é urato, citrato, o problema dele é a vitamina C, o problema dele é que ele não come alimentos ricos em magnésio, como você falou, ou outros antioxidantes, mas o problema dele é uma questão de um tumor que ajuda a formar pedra, e esse tumor precisa ser tratado, porque existem tumores neuroendócrinos que são metastáticos e outros que não são. Então eu gosto sempre de ressaltar para o nutricionista, né, essa informação especial para ele, se o cálcio estiver muito aumentado, ligue um alerta que isso pode ser um problema de um tumor neuroendócrino. Pode ser. Como é que é a sua visão, Legal. Aline? Como é que é a sua visão nessa relação? Bacana, eu nunca tinha pensado por esse ângulo aí do um tumor neuroendócrino, mas pensando aí na questão das paratireoides, que são glândulas que a gente tem aqui no pescoço e que são responsáveis pela produção do PTH, né? Quando elas estão super estimuladas e produzem muito PTH, esse PTH ele age sobre os ossos, desmineralizando esses ossos e liberando cálcio e fósforo para o sangue, né? Então, por conta disso, o cálcio acaba aumentando no sangue, e é essa sua visão. E isso é uma coisa comum que a gente observa nos pacientes renais crônicos, porque ocorrem descompensações, o rim ele vai dando conta de eliminar o excesso, só que daí por um outro mecanismo. O rim ele vai dando conta de eliminar o excesso de fósforo até certo ponto. Chega num ponto que ele acaba não dando conta mais dessa eliminação, esse fósforo acaba acumulando no sangue. Mas, por outro lado, ele tem uma diminuição da produção de um hormônio, que é o calcitriol, que é um hormônio, é a vitamina D que é ativada no rim. E quando cai essa produção do calcitriol, o que o corpo entende? Ah, tem pouco calcitriol, eu absorvo menos cálcio no intestino. Absorvo menos cálcio no intestino, acende um alerta para o PTH. Uai, se tem pouco cálcio, deixa eu estimular a paratireoide a produzir mais PTH. E daí isso vai desmineralizando os ossos também, na tentativa de normalizar o cálcio sanguíneo, né? Então é esse declínio do calcitriol, que acaba diminuindo a absorção de cálcio intestinal e, consequentemente, no sangue, que acaba estimulando as paratireoides a produzirem mais PTH, o PTH vai subindo, 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 e ocorre a desmineralização óssea. Então, mas nesse caso, Alexandre, isso é para tentar normalizar o cálcio. Então, eu não vou ter um cálcio alto, eu vou ter um cálcio na normalidade, mas às custas de um PTH alto. Então, é uma outra interpretação aí
quando a gente está lidando com esse metabolismo de cálcio, fósforo, PTH. A doença renal crônica, então, Aline, ela não faz o cálcio do sangue ficar alto, só o PTH que está alto, é isso? Então, no momento inicial, no tratamento conservador, tá? A tendência é um cálcio baixo, que vai estimular o PTH, então PTH alto não, aumentado, né? Ele demora um pouco para ele ficar bem alto, mas já acima dos níveis de normalidade, e um fósforo mais elevado. Isso ali no estágio 4, 5 da doença renal. Já quando evolui para diálise e tal, até por conta de questões de uso de carbonato de cálcio, de medicações e tal, isso pode fazer com que o cálcio suba um pouco e passe até do valor de normalidade. Mas daí é um outro cenário. Legal. E tem outra situação que eu chamo atenção para a questão renal de cálculo, que é o seguinte: mulheres que estão fazendo tratamento hormonal pós a radioterapia e quimioterapia e muitas vezes também tomando anastrozol e tamoxifeno, essas drogas são importantes para que a gente evite metástase, para que a gente destrua o câncer, mas elas também são espoliadoras de cálcio, ou seja, ela faz o seu xixi sair com bastante cálcio. Então, indiretamente, isso pode ser também um novo formador de pedra no rim e pode ser no futuro até mesmo um candidato a problema renal se não estiver seguindo a nutrição adequada. Por isso que eu falo bastante, Aline, para as pessoas não brincarem com a saúde dela como se fosse cobaia. Ah, eu ouvi um médico tal falando tal coisa, eu fiz uma tal profissional falando isso. Você precisa de um Ou o vizinho falou, né? O vizinho né? sempre fala também. Você precisa de um acompanhamento, seja ele online, com profissionais que tenham gabarito para isso, ou seja, com contato um a um, né, com o profissional que está fazendo esse cuidado. E aí eu vou aproveitar para fazer as duas perguntas que me trouxeram aqui. Essa questão muito comum, ficar segurando o xixi, né? Vou colocar de forma prática. Isso pode causar pressão nos rins? Pode causar algum problema renal, Aline? Não consegue segurar tanto a ponto de causar esse aumento da pressão. A bexiga tem um limite, você não vai aguentar muito. Então, mas segurar o xixi, ele propicia infecção urinária, tá? Então, especialmente para mulheres, deu vontade de fazer xixi, vai fazer? Vai fazer, que legal. Foi uma mulher que perguntou, olha que bacana. Legal. Aí já é uma pergunta mais voltada aos números da nutrição renal. O que seria alta dose de cálcio? Né? No sangue, alta dose de cálcio seria na hemodiálise acima de 11, a gente já considera. O objetivo é manter menor. Menor. Na urina tem essa preocupação também? O que seria alto na urina? Você sabe, Aline? De cabeça, eu não vou saber. Você está falando aí no caso de litíase renal, né? De conservador. Porque em hemodiálise a gente já não vai ter essa preocupação de dosar o cálcio urinário. Em tratamento conservador, se for o caso de um cálculo renal, é importante fazer a análise daí de oxalato urinário, de citrato urinário, e daí tem um combo de exames para se chegar num diagnóstico mais preciso. Que legal, legal. E eu quero também aproveitar, Aline, para trazer para as pessoas que você vai fazer um curso para nutricionistas que têm medo de atender paciente renal. Fala mais um pouco sobre isso. Isso. O paciente renal tem muitas particularidades. A gente ficou 1 hora aqui conversando e falamos só, mais de 1 hora, 1h10 conversando, falamos de forma geral, só que tem, muitas vezes a pessoa fica com medo. O nutricionista vai lá, e agora? O paciente está aqui na minha frente, está com a fístula arteriovenosa, ele está com problema disso, está com catéter, o nefrologista pediu que fosse assim, e eu não sei o que eu faço. O que você pode fazer por esse nutricionista, Aline? Qual que é a orientação que você dá para ele? Conta para gente. Não é raro a gente ter, não é raro e não é errado a gente se sentir inseguro em atender um paciente renal
quando não se teve uma experiência e um estudo mais aprofundado desse paciente, né? Aliás, eu acho extremamente prudente quando a pessoa tem essa consciência de que se eu não conheço, se eu não sei o suficiente, melhor encaminhar para outra pessoa. Eu não atendo paciente bariátrico. Por quê? Porque eu não conheço o protocolo, eu não me especializei nisso e não dá para a gente querer saber tudo. A gente tem que se especializar e seguir o rumo e se manter atualizado naquilo. Então, eu acho que é muito prudente ter essa cautela. E daí, agora no começo do mês de abril, eu vou estar montando um curso junto com... Na verdade, vai ser uma sequência de lives, vamos dizer assim. A gente ainda não sabe o formato ao certo, mas é no começo agora de abril. Quem tiver interesse, as nutricionistas, estudantes de nutrição que quiserem se aprofundar no tema de nutrição no tratamento conservador, a gente vai estar fazendo essa abordagem. E daí acompanha lá no meu Instagram, que eu vou postando quando a gente estiver com a programação definida, os horários, e daí eu conto com vocês lá para participarem. Vai ser um evento gratuito, né? E daí eu queria muito que vocês participassem para uma conduta mais assertiva, para uma conduta com mais segurança, com mais embasamento, para fazer o melhor pelo paciente renal. E como é que a pessoa te encontra no Instagram? O que ela tem que buscar? Ele vai ficar gravado nessa live, e se a pessoa quiser te encontrar... Você pode deixar marcado também o meu nome na descrição? Eu posso. Para quem está agora aqui vai ler, mas quem vir esse vídeo gravado não vai saber. Fala pra gente. Ah, tá. Eu sou a Nutri, @Nutri_Aline Antunes. Nutri underline, deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes o meu teclado ele não me ajuda, viu, Aline? Nutri underline Aline Antunes. Legal. Não sai um underline, viu, pessoal? Mas é assim que escreve Nutri underline Aline Antunes. O meu underline, infelizmente, não saiu. Se escrever então, Aline Antunes, não sai? Ah, tá. Não sai aqui. O underline, entende? O meu teclado não me ajudou nisso. Mas para quem estiver vendo esse vídeo... agora quem está vendo você é fácil. Ele clica na sua foto, ele vai para o seu perfil. Mas para quem vai assistir ele gravado, porque ele vai ficar gravado no meu perfil, lembra disso. Nutri underline Aline Antunes. Vocês vão direto no perfil dela e ela está postando bastante conteúdo de valor sobre a parte renal. De forma geral... O nutricionista tem medo disso porque ele não tem a experiência que a Aline tem, mas ela a todo momento está trazendo novos conteúdos. De semana, em abril, né, começo de abril, como você falou, vai ter um conteúdo também para que você possa aprender mais, por sinal, gratuito, para que você tenha essa oportunidade. Você quer fazer alguma consideração, Aline, final? Eu quero agradecer a oportunidade, a participação de vocês aí, ótimas perguntas. E foi uma conversa muito bacana, leve, descontraída, e os assuntos foram surgindo. Espero que vocês tenham aproveitado. Fico à disposição. Vamos marcar outras lives, Alexander. E foi um prazer estar aqui de novo com você, que fazia um tempão que a gente não conversava tete a tete, assim. Bastante. Então foi muito bom esse reencontro aí por meio da nutrição, né? Não, eu que agradeço a gentileza sua de dispor o seu tempo, o carinho que você tem sempre para falar com as pessoas, o respeito, de entender aquilo que está acontecendo e sempre esse perfil que acho que é dos grandes profissionais, que é a humildade. Não, isso aqui eu vou estudar, vou dar uma olhadinha melhor. Aquelas pessoas que têm resposta pronta para tudo, eu já fico desconfiado, viu, Aline? Então, parabéns pela humildade e por buscar sempre essa excelência que você tem, tá bom? Então, obrigado pela sua presença, obrigado pelo carinho e também, em especial, obrigado a você que está me ouvindo aqui agora, porque se não fosse você, esse conteúdo não teria o valor que ele tem, porque essas perguntas que enriquecem o debate, que fazem com que nós possamos cada vez mais ajudar pessoas a sair das sombras e buscar a luz científica para cuidar do bem mais precioso que é a sua vida. Tá bom? Então,
Obrigado, Aline. Obrigado a Boa todos. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.